Pai, em Tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesta hora diante de Ti. Eu venho agora para orar e abençoar a vida de cada uma destas pessoas, Pai, que o Senhor trouxe à Tua casa nesta noite, aqueles que estarão acompanhando, meu Deus, esse culto gravado. Pai, que o Senhor seja com cada um deles, que o Teu Espírito Santo venha neste lugar, Pai, possa usar a minha vida para transmitir a palavra, usar a vida de cada um, Pai, para receber, para que o Teu Espírito Santo torne essa palavra viva nos nossos corações. Pai, a verdade é que se o Teu Espírito Santo não falar através de mim, aquilo que eu tenho para dizer, Pai, não é importante, não vai mudar a vida de ninguém. Mas, Pai, quando o Teu Espírito Santo fala, é a hora que nós recebemos aquele alimento espiritual, e assim, Pai, tudo muda, aquela palavra deixa de ser um simples conceito humano e se torna a palavra santa do Senhor, e que assim possa ser, Pai. Por isso eu peço a Tua graça, a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 44. Jesus contou uma parábola dizendo o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Diga comigo, tesouro escondido. Num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Essa é a parábola que Jesus contou. Um versículo apenas, né? E como eu dizia, tanta coisa aqui para nós. Primeiro, vamos pensar na historinha, tá? Depois a gente faz as aplicações, mas por enquanto vamos pensar apenas na historinha que Jesus está contando, tá bom? A historinha é o seguinte: um determinado homem, não importa quem, não importa quando, mas um homem está andando por um campo que não lhe pertence, que não é seu, e daqui a pouco ele encontra ali um tesouro. E aí, me permita dar aí uma viajada, tá, gente? Vamos tentar criar a história na nossa cabeça. Está ele andando, daqui a pouco tropeça numa pedra. Quando aquela pedra vira assim, ele olha e diz: mas o que é isso aqui debaixo dessa pedra? E está ali com terra, e ele vai batendo assim a terra, e vê que tem alguma coisa ali, e vai escavando, e daqui a pouco ele encontra um grande tesouro. Vamos pensar aí, né, talvez viajando um pouquinho nesses filmes que a gente assiste, né, mas muitas barras de ouro, ou muitas joias, né, alguma coisa desse gênero, né, um tesouro muito grande. E aquele homem, quando se depara com aquele tesouro, né, primeiro ele pense, imagine você, se fosse ali ouro, por exemplo, então um peso muito grande em ouro, não tem como carregar, não tem como levar. E outra coisa, essa terra não é minha, essa terra não me pertence, eu não posso simplesmente tirar esse tesouro daqui. Então o que ele decide fazer? Ele decide esconder novamente. Ele joga a terra em cima, põe a pedra lá de volta no lugar, e ele então fica maravilhado com aquele tesouro. Fica tão empolgado com aquele tesouro, ele diz: eu tenho que ter esse tesouro, eu preciso desse tesouro. Mas só tem um jeito de eu obter esse tesouro: se eu comprar esse campo. Aí, se eu comprar ele, o que tem dentro dele vai passar a ser meu, esse tesouro vai ser meu. E aí vamos imaginar que talvez ele saia por ali perguntando para um, perguntando para o outro: olha, de quem é esse campo aqui? Descobre quem é o proprietário, quem é o dono. Vai até ele e diz: olha, eu queria comprar o seu campo. Ah, não, mas não está nem à venda, eu nem coloquei placa lá. Não, mas eu quero comprar, eu preciso desse campo. Ah, não, mas tem um outro ali mais para baixo, que aquele eu estou vendendo. Não, aquele eu quero esse campo aqui. Ah, mas esse campo aí, ele é caro, o valor dele é elevado, você tem condições de pagar?
Mas quanto que você quer? Aí ele dá o preço lá, X. Aí o homem vai fazer as contas. E ele percebe que para ele alcançar o preço daquele campo, e junto com o campo tesouro, ele precisa ir lá e abrir mão de tudo o que ele tem. De tudo aquilo que ele possui. Ele precisa vender as terras dele. E vamos lembrar, né, que Jesus está contando essa parábola para os judeus da sua época, pessoas que viviam ali da agropecuária, criação de animais e plantações. Então eles tinham as suas terras, sua casa e etc. Geralmente, né, a lei de Israel ali dizia que a terra determinada em determinado tempo voltava para o antigo proprietário, o antigo dono. Então era a terra ali que estava na família há muitas gerações. Mas ele precisa abrir mão daquilo que não só tem um valor material, mas até um valor emocional. Provavelmente que a casa que ele mora, ele tenha nascido ali. Quem sabe os seus antepassados tenham morado ali. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas ele precisa vender as suas terras, ele precisa vender a sua casa, ele precisa vender tudo aquilo que ele passou anos conquistando. Vamos supor que esse homem tenha lá 40, 50 anos, e a Bíblia não diz, eu estou imaginando, amém? E ele precisa parar e pensar, poxa vida, 40 anos trabalhando, 50 anos trabalhando, tudo que eu conquistei está aqui, e eu preciso abrir mão de tudo. Eu preciso vender tudo isso para conseguir juntar esse dinheiro e comprar aquele campo. Aí perceba que é necessário ele colocar na balança. Tudo aquilo que eu possuo, o valor é X, o valor do campo. Do outro lado da balança, ele precisa colocar o seguinte, mas naquele campo há um tesouro. Porque vamos lembrar que o que ele está pagando pelo campo nem se compara ao valor do tesouro, porque ninguém sabe que o tesouro está ali. Amém, igreja? E aí ele precisa colocar na balança isso. E ele coloca na balança, e aquele tesouro vale muito mais do que tudo aquilo que ele possui. De uma tal maneira que a Bíblia diz que com alegria, ele não faz aquilo com dor, com tristeza. Poxa vida, vou ter que vender meu carro, vou ter que vender minha casa, vou ter que vender meus móveis, vou ter que vender tudo que eu recebi de herança dos meus pais, vou ter que abrir mão de tudo isso. Ai, que dor. Não, ele não faz isso. A Bíblia diz que ele faz isso com alegria, pelo gozo do tesouro. Ele diz, vale a pena por esse tesouro. E ele então vende tudo, e a Bíblia diz que ele vai lá e compra o campo. E, consequentemente, com o tesouro ali dentro. E a história para aqui. Né? A gente fica assim, até meio curioso, né? O que ele faz com aquele tesouro, etc. Mas não importa. Tudo que Jesus queria que a gente soubesse, precisava que a gente soubesse, já está aqui. Amém. Essa é a historinha que Jesus contou. Eu dei aqui uma viajada, tentar dar uma contextualizada para exemplificar melhor, mas o que Jesus conta é isso. E agora vamos trazer essa historinha para as aplicações necessárias para a gente fazer. Porque Jesus não conta essa história do nada. Ele começa essa história, como a maioria das suas parábolas, dizendo assim, também o reino dos céus é semelhante a. E aí começa a história. Jesus ele está dizendo, essa história que eu estou contando não é algo sem sentido, não é algo só simplesmente para ilustrar algo, não. Isso que eu estou contando é que eu quero exemplificar como o reino dos céus funciona. Ele está dizendo, o reino dos céus é assim. O mundo espiritual é desse jeito. Eu brincava aqui de manhã, falando um português assim, bem rasgado os nossos dias, Jesus está dizendo, gente, é assim que a banda toca lá no céu. Amém? É assim que as coisas funcionam no mundo espiritual.
Então essa história, meu irmão, até por isso que Jesus começa dizendo, a gente precisa fazer uma aplicação justamente espiritual. Se Jesus está contando essa história para falar como o reino dos céus funciona, a gente precisa, você está me acompanhando? Né? Fazer a aplicação espiritual. E aí a primeira coisa que a Bíblia diz, né? Também o reino dos céus é semelhante ao quê? A um tesouro escondido. Eu acho que o primeiro lugar é a gente identificar, então, o que vem a ser esse tesouro. Eu acho que aí a gente não precisa muito, né, para identificar que esse tesouro é o Evangelho, é a sublimidade do conhecimento de Cristo, é a vida eterna, é a libertação dos nossos pecados, é o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário por nós. Amém, igreja? Tudo isso que eu vou resumir e chamar assim do Evangelho, das boas novas. Esse é o tesouro. Paulo até fala desse tesouro, eu gostaria que você marcasse aqui Mateus 13, a gente daqui a pouco retoma para cá. Mas vamos para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 3. Segunda epístola aos Coríntios 4, 3. O versículo que eu vou usar está lá na frente, lá no versículo 7, mas eu comecei no 3 para dar sentido, para você entender do que ele está falando. Ele está falando do Evangelho. Aí ele diz assim, mas ainda, se ainda, melhor dizendo, o nosso Evangelho está encoberto, escondido, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo está falando de duas coisas, do Evangelho, e ele está falando da iluminação do conhecimento da glória de Deus. Daquilo que acontece na nossa vida quando passamos a conhecer o Evangelho e a glória de Deus, então, através do Evangelho, começa a se manifestar nas nossas vidas. Amém? É disso que ele está dizendo. E aí ele diz, se ele está encoberto, escondido, é para aqueles que se perdem, porque aqueles que já receberam a palavra, então ele já foi manifesto. Então já achou o tesouro escondido. Você está entendendo? Só que olha o versículo 7 que ele diz, que fantástico. Como é que ele chama tanto o Evangelho como essa iluminação do conhecimento da glória de Deus? Ele diz assim, temos, porém, esse tesouro, o tesouro do Evangelho, o tesouro do conhecimento da glória de Cristo, em vaso de barro. Amém? Aí continua, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ele diz, gente, o Evangelho é um tesouro. O conhecimento de Cristo, em outra ocasião a gente vai ler esse texto daqui a pouco, né, ele chama da sublimidade, do esplendor do conhecimento de Cristo, ele chama isso de um tesouro, mas ele diz, está escondido num vaso de barro. E aí vamos pensar, mais uma vez, com a cabeça das pessoas daquela época, que um vaso de barro era um dos utensílios mais comuns deles. Na verdade, a maioria dos utensílios eram feitos de barro. Né? Então, alguém olhava para aquilo, um vaso comum, um vaso qualquer de barro, e nem dava importância, mas dentro dele havia o quê? Um tesouro, e assim é o Evangelho. Aonde muitos olham e não vê valor nenhum. Aonde muitos olham e não dão a menor importância porque o vaso é de barro. Amém, igreja? E esse vaso de barro que ele está falando somos nós. Ele diz, mas que dentro desse vaso há ali
um grande tesouro. Perdão. Então não é difícil, como eu dizia, a gente identificar que esse tesouro que Jesus está falando é isso. É o conhecimento de Deus. É o Evangelho. É o perdão dos nossos pecados. É a vida eterna. É uma vida santa. É uma vida de comunhão com Deus, é intimidade com o Senhor, é tudo isso. É a vida com Deus. Que isso é um tesouro que eu e você precisamos achar, encontrar. Alguém pode dizer, pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu sou salvo, glória a Deus, aleluias. Mas é um tesouro que que ele nunca pode perder o valor para nós. E aí, eu peço que você volte ao texto que a gente estava, a Mateus capítulo 13, e deixa ele marcado, que a gente sempre vai retornar a ele. Eu identifico aqui nesse texto, além das coisas que eu já falei, 3 coisas que nós precisamos. Se nós quisermos obter esse tesouro, se nós quisermos desfrutar desse tesouro, se nós quisermos viver isso, a vida eterna que o Senhor tem para nós, nós precisamos de 3 coisas. A princípio eu enumerei até mais coisas, mas depois eu resumi a 3 apenas, que a gente entende, quem sabe com mais clareza, em poucos passos a esses 3. E a primeira coisa que nós precisamos é descobrir o tesouro. Em outras palavras, descobrir o valor do Evangelho. É o que primeiro ele faz, né? Voltando lá para o 44, Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, já falamos disso, num campo que um homem achou. Então a gente tem que, encontrar esse tesouro. Se nós não descobrirmos o valor do Evangelho, o valor da vida eterna, o valor de uma vida santa, de uma vida longe do pecado, de uma vida que nós não vivemos debaixo da acusação, numa vida cheia de paz, numa vida, meu irmão, liberta. Isso não vai fazer sentido para nós. A gente precisa descobrir esse valor. E quando eu falo descobrir, eu repito, que às vezes alguém diz, pastor, mas eu já descobri, eu já aceitei Jesus. Amém. Glória a Deus. Grande passo você deu. Mas entenda que algumas pessoas um dia se depararam com esse tesouro, com o Evangelho, entregaram suas vidas para Jesus, mas o tempo vai passando, tem gente que tem 20, 30, 40, 50 anos de caminhada cristã, alguns até mais do que isso. E em algum momento da caminhada, parece que aquele tesouro vai perdendo valor para a pessoa. Porque certas coisas ela olha e já não vê mais o valor como ela via antes. E muitas vezes isso porque a pessoa esquece de onde saiu. A pessoa vive sem ter a acusação sobre si e esquece que um dia ela já viveu debaixo de acusação, de condenação. E ela esquece que era aquilo. E ela está vivendo há tanto tempo livre disso, que entende que parece que isso vai perdendo valor? E nós precisamos trazer sempre à memória o valor do Evangelho. Nós precisamos trazer sempre à memória o pensar numa vida eterna. Gente, eu vou morar no céu. Eu não vou para o inferno. Esse é o valor, esse é o tesouro do Evangelho. Você está conseguindo me entender? Eu falava aqui no culto da manhã, eu vi um pastor contando sobre isso, e ele era missionário lá na Índia. E lá existem, então, né, muitos deuses, centenas, talvez milhares de deuses que eles adoram. Mas eles chegavam ali e começavam a pregar o Evangelho, a anunciar a Cristo, e uma das coisas que chamava muita atenção daquelas pessoas era com relação ao perdão dos pecados. E muitas daquelas pessoas, ao ouvirem a pregação do Evangelho,
se convertiam, sabe por quê? Quando ouviam falar a respeito que Deus perdoa pecados. Porque os deuses deles, eles têm centenas, milhares, mas nenhum dos deuses deles perdoa pecado. De uma tal maneira que se a pessoa fizer algo que ofende a divindade, lá que eles acreditam, então acabou, esqueça, porque você não vai mais ser perdoado. Aquela divindade nunca vai esquecer o que você fez. E quando eles ouvem, então Deus perdoa, ainda que eu faça algo para ofendê-lo, se eu me arrepender, Ele perdoa? Sim, Ele perdoa. Mas é como se eu não tivesse feito exatamente isso. E você perceba, meu irmão, que aquilo que para aquelas pessoas era um tesouro muito grande, o perdão de Deus, para muitos de nós já se tornou algo sem valor. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque a pessoa está tão acostumada com o perdão. Ah, não, eu errei, Deus me perdoa. Ah, Deus me perdoou, glória a Deus. E aquilo vai muitas vezes se tornando algo banal. Já não tem mais aquele valor. Poxa vida, Deus me perdoou. Ele perdoou os meus pecados. E Ele continua perdoando, porque eu vivo dando mancada. E eu me arrependo. E toda vez que eu me arrependo, Ele me perdoa. Mas às vezes, aquilo vai perdendo o valor da paz. E só quem já viveu atribulado, só quem já viveu debaixo de perturbação, meu irmão, sabe do valor, da importância da paz. Amém, igreja? Mas aí a pessoa desfruta de paz, quem sabe já há tanto tempo, que, sabe, aquilo já, ela nem nota o quão precioso é aquilo. Ela acorda pela manhã, e sequer ela levanta os olhos para dizer, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me deu. E ela, às vezes, não consegue enxergar esse tesouro. E assim vai. Então, a primeira coisa é a gente conseguir enxergar, descobrir o valor do Evangelho. E se eu não conheço, eu tenho que descobrir. Agora, se eu já conheço, entenda, cada dia eu tenho que valorizar, eu tenho que olhar para isso. E sabe quando você pega um tesouro e você fica reparando, rapaz, mas como isso é precioso. Mas como isso é maravilhoso. Poxa vida, olha só o que Deus me deu. E é isso que a gente precisa fazer. Amém? Porque aí vem uma consequência automática. Quando eu sei dar o valor correto a esse tesouro, então vem a segunda parte, e eu entendo que é consequência dessa, que as outras coisas vão perdendo valor. Que as outras coisas vão perdendo sentido, que lá na nossa escala de valores, aquelas coisas que ocupavam lá a primeira posição, ou as primeiras posições, quando eu descubro que tem algo que está muito acima disso, e eu coloco lá no primeiro lugar da lista, essas outras coisas vão perdendo a importância para mim. Antes algo que era tão precioso, valioso, vai perdendo. Meu irmão, aquele homem, como qualquer um de nós, valorizava o que ele tinha. Valorizava a casa dele, valorizava os bens dele, valorizava a criação dele, valorizava as plantações dele, valorizava tudo. Mas a partir do momento que ele encontrou um tesouro que valia muito mais do que tudo aquilo, então tudo aquilo perdeu o valor, você está entendendo? E diz, não, eu posso abrir mão disso, eu posso vender, porque aquilo lá vale muito mais do que isso que eu tenho. Agora, se as coisas deste mundo, dessa vida, não forem perdendo o valor para nós, então vai ser difícil a gente conquistar esse tesouro, a gente viver esse tesouro. Então, o primeiro passo é essa valorização. Eu achei esse campo, eu achei esse tesouro. Aí a Bíblia diz, e pelo gozo dele, pela alegria dele, talvez não seja a palavra correta, mas pela empolgação, poxa vida, esse tesouro vai ser meu. Por causa disso, ele vai lá e ele vende tudo quanto tem. E agora, porque ele achou algo muito mais precioso, tudo aquilo que ele tem vai perdendo sentido. Isso precisa acontecer.
À medida que eu e você vamos conhecendo mais de Deus, vamos se envolvendo mais com as coisas de Deus, as coisas desse mundo vão perdendo sentido. A Bíblia fala, né, que se nós amamos as coisas desse mundo, o amor do Pai não está em nós. Amém? Porque uma coisa é incompatível com a outra. Jesus disse que a gente não pode servir a dois senhores, porque senão a gente vai amar um e desrespeitar o outro. Então não tem como eu amar as coisas desse mundo e amar a Deus. A partir do momento que o meu amor ao Senhor vai crescendo, o meu amor e o meu apego às coisas materiais precisa diminuindo. Amém? Amém, igreja? Isso precisa acontecer, e aí as coisas de Deus vão ocupando a prioridade na minha vida, o primeiro lugar. E Paulo também fala sobre isso. Vamos para Filipenses agora, e esse texto é fantástico, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Ele ensina o seguinte aqui para nós, Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aí mais uma vez aquela, né, disputa ali da circuncisão e da incircuncisão. Ele diz, gente, a circuncisão somos nós, não é uma marca na carne. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em Espírito e confiamos em Jesus e não na nossa carne. Ele está falando da confiança na carne. Aí ele diz, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele diz, olha, eu decidi não confiar na carne, mas confiar em Cristo, na fé. Ele diz, mas se tem alguém que podia confiar na carne, esse alguém era eu. Se tinha alguém que podia tentar se apegar a essas coisas, era eu. Por quê? Olha só o que ele diz. Circuncidado ao 8º dia, como a lei mandava, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, né? É aquele crente que a gente brinca assim, era crente com pedigree, amém? Né? Não era qualquer um, era já na 3ª, 4ª, 5ª geração já, né, de crente. Segundo a lei, fui fariseu. Hoje em dia, meu irmão, fariseu é pejorativo. Você chegar na igreja e alguém te chamar de fariseu, não é elogio. Na verdade, não é. Mas naquela época, meu irmão, o fariseu era o top. Era a seita mais rigorosa do judaísmo. Não era qualquer um que podia ser fariseu, não. Então era motivo de dar carteirada. Você sabe com quem você está falando? Eu sou fariseu. Ele está dizendo, né, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele perseguiu os cristãos pelo zelo ao judaísmo, por achar que estava fazendo um serviço a Deus, perseguindo os cristãos. Segundo a justiça que há na lei, o quê? Irrepreensível. Ninguém podia chegar e falar, ô Saulo, ó, isso aí você está fazendo errado. Não, não, olha, andava certinho ali conforme a lei mandava. Agora olha o que ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda. Por quê? Por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Meu irmão, olha o que ele está falando, ele está dizendo, olha, aquilo que para mim era o meu estilo de vida,
era o propósito da minha existência. Vamos lembrar que a Bíblia diz que Saulo respirava ameaças e morte contra o cristão. A coisa mais importante para Saulo era perseguir os cristãos, por causa do zelo que ele tinha com o judaísmo. Meu irmão, aquilo era o motivo de vida dele. Ele fez daquilo um estilo de vida, o propósito de vida dele. Ele pede cartas para os líderes do judaísmo para sair dali e viajar lá para Damasco, para todo cristão que ele achasse, ele prender. Amém? Então era alguém, meu irmão, que sabe que o sentido da vida dele era fazer aquilo. Mas daqui a pouco ele tem um encontro com Jesus. Daqui a pouco ele se depara com esse tesouro. E aquilo que para ele era motivo de orgulho, aquilo que para ele se apegava tanto, ele dava um valor tão grande, ele chama assim, aquilo que para mim era ganho. Se você pegasse a escala de valor de Saulo, talvez o primeiro lugar lá, que ele era fariseu, que ele era hebreu de hebreus, que ele era irrepreensível segundo a lei. Você está entendendo? Eram as coisas que ele se orgulhava. Aí daqui a pouco ele descobre um tesouro muito mais precioso daqui. O conhecimento, ou a sublimidade, ou a excelência do conhecimento de Cristo. E quando ele descobre esse tesouro, então esse tesouro, Cristo, ocupa agora o primeiro lugar. E tudo aquilo que era importante vai caindo na classificação. Amém? Vai perdendo o sentido. E é isso que precisa acontecer na minha e na sua vida. E ele diz, e aquelas coisas que ocupavam os primeiros lugares, agora eu considero aquilo como esterco, como nada, como algo sem valor, sem importância, porque eu descobri um tesouro muito mais importante do que isso. Meu irmão, e se isso também não acontecer na minha e na sua vida, tem algo errado com a nossa conversão, tem algo errado com o evangelho que nós estamos vivendo. Amém, igreja? Tem alguma coisa que não bate com aquilo que está aqui na Bíblia. Então, a partir do momento que é o primeiro passo que a gente vai valorizando as coisas de Deus, as coisas desse mundo, as coisas naturais, aquele estilo de vida que a gente tinha, certas ideologias, certas filosofias, e isso e aquilo vai perdendo todo o sentido. Vai caindo ali na classificação, e as coisas de Deus precisam ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Amém, igreja? Meu irmão, e se o Senhor não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, é sinal que tem alguma coisa errada com o evangelho que nós estamos crendo, que nós dizemos viver, praticar. E aí, peço que você volte mais uma vez para o texto lá, Mateus 13, 44. E aí a última coisa que eu quero falar hoje, aí a Bíblia diz assim, né? E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem, o que ele faz? E compra aquele campo. Amém. Aí o terceiro e último aspecto que eu gostaria de abordar é essa troca, é essa substituição. É quando ele abre mão, então, de tudo aquilo que ele possuía e de tudo aquilo que tinha um valor muito grande para ele, ele abre mão de tudo aquilo para que ele possa, como Paulo diz, né, para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa alcançar esse tesouro, para que eu possa andar nele, viver nele. Se nós não estivermos dispostos a fazer essa troca, meu irmão, não tem como a gente viver o evangelho, viver esse tesouro que, que Deus tem para nós. Você já imaginou esse homem chegando e vamos supor que o desfecho da história fosse outro? Você já imaginou esse homem olhando para tudo aquilo que ele possui, para tudo aquilo que ele tem, e ele diz assim, coça a mão na cabeça, e de vez em quando a gente ouve mais ou menos isso de alguns, né? Coça assim, diz assim,
mas ter que deixar tudo? Aí você diz, sim, tudo, mas assim, tudo mesmo, não dá para ficar nem um pouquinho, não, tem que abrir mão de tudo. Poxa, vi, tinha umas coisas que eu até estava disposto a abrir mão, mas de tudo eu não estou disposto. Isso aqui eu não vou abrir mão. Então tá bom. Já que você não vai abrir mão disso, então você vai conseguir comprar o campo? Vai? Não. Vai desfrutar desse tesouro? Não. Achou ele, encontrou, se alegrou com ele, mas não vai desfrutar dele. Porque não estava disposto a abrir mão de tudo. E a gente precisa entender que o evangelho, eu espero que você entenda essa minha expressão, o evangelho não é só de ganhos. O evangelho também é de perdas. Não existe um evangelho só de ganho. Alguns tentam, para vender mais, para tentar tornar um produto mais atrativo, que vende mais, tentar transformar o evangelho em um evangelho só de ganho, mas o evangelho nunca foi só de ganho. O evangelho, ele é de ganhos e de perdas. Glória a Deus que aquilo que a gente perde, que a gente precisa abrir mão, nem se compara àquilo que a gente ganha. Amém? Nem se compara. E é isso que Jesus está falando aqui. Só que o evangelho envolve perdas, renúncia, abrir mão. E se eu não estou disposto a perder para ganhar esse tesouro, então, meu irmão, não tem como eu ganhar. E aí não é Paulo que fala sobre isso. Aí é o próprio Senhor Jesus. Eu encerro justamente falando disso. A gente está em Mateus 13. Só você voltar um pouquinho, Mateus capítulo 10, versículo 15. Mateus 10, 15. É 15 não, 37, perdão, não sei de onde que eu tirei o 15. É Mateus 10, 37. Acharam? Bem pertinho aí, né? Então diz assim, é Jesus falando, tá, gente? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha o que Jesus está falando aqui para nós. Jesus, ele pega, eu acho que os dois relacionamentos assim mais íntimos, mais preciosos que nós temos aqui nessa terra, que é o relacionamento de um filho com o pai, e talvez ainda mais forte do que esse, de um pai com um filho. E Jesus diz, olha, se você ama o teu pai ou a tua mãe mais do que você me ama, você não é digno de mim. E perceba que Jesus não está falando assim, olha, se você não me colocar em primeiro lugar, não me amar mais do que tudo e todos, você então vai ser um discípulo de segunda classe. Você vai ser um discípulo mediano. Você não vai estar lá junto com os top. Você vai ser meia boca. É isso que ele está falando? Não, ele diz, você não é digno de mim. É pesado, mas o que Jesus está dizendo é mais ou menos isso. Você não me merece. Não é isso? Olha que coisa séria que Jesus está dizendo. Então Jesus, o amor que nós temos por Ele, precisa superar o amor que nós temos por qualquer outra pessoa. E se estamos falando de qualquer outra pessoa, então não há nem que se falar de qualquer outra coisa. Amém? Se Jesus está pegando aqui os relacionamentos mais íntimos, relacionamentos mais preciosos que existem aqui nessa terra, como eu disse que é de um filho para com o pai, de um pai para com o filho, então não tem nem que falar em coisas aqui. Mas ele está dizendo, olha só, se você não me colocar em primeiro lugar, acima,
então você não é digno de mim. E não só disso, ele diz, se você não me colocar acima do amor que você tem por você mesmo, pela sua própria vida. Porque tem gente que por algum problema, né, parece que não se importa muito com os outros. E infelizmente na nossa sociedade hoje, né, a gente vê filho que não está nem aí para os pais, a gente vê pais que não estão nem aí para os filhos, mas que a pessoa se ama tanto, não é assim? Né? E o amor que ela tem por ela é tão grande que até leva ela nem a amar direito as outras pessoas, porque ela se ama demais. E Jesus fala a respeito disso também. Ele diz, e quem não toma sua cruz e não segue após mim, o quê? Não é digno de mim. Tomar a cruz, meu irmão, era aceitar a sua morte. Quando lá no Império Romano era entregue uma cruz para alguém, e aquela pessoa então andava pela cidade, como fizeram com Jesus, carregando a sua cruz, era uma declaração, a pessoa estava andando dizendo assim, eu sou um homem morto, eu já morri. Amém? Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, a sentença foi dada, eu já estou morto. E carregar a cruz que Jesus está falando é justamente isso, é aceitar isso, é dizer, eu já morri para mim mesmo, eu vou seguir a Cristo, eu vou seguir Jesus. E aí chega no versículo 39, tão conhecido, que diz, quem achar a sua vida, o quê? Perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Meu irmão, eu acho que não tem melhor exemplo para a gente falar dessa troca, dar tudo que eu tenho por esse tesouro precioso, do que esse versículo aqui. Jesus está dizendo que se eu quiser poupar a minha vida, não, a vida é minha, eu que decido o que eu faço, eu sou dono do meu nariz, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Ele diz, então eu vou perder a vida. E ele está falando não só da vida aqui, daquilo que Deus poderia me proporcionar aqui, mas principalmente falando a respeito da vida eterna. Mas Jesus diz, mas aquele que, sabe, aceitar a cruz, botar a cruz das costas, dizer, olha, eu morri para essa vida, eu morri para mim mesmo, porque eu vou seguir a Cristo, está disposto de entregar a sua vida, aí Jesus diz, esse vai achar, esse vai encontrar a vida. E repito, não só a vida que o Senhor tem para nós aqui, como também a vida eterna. Então perceba que o evangelho é só de lucros, gente, só de ganhos? Não. É o evangelho de perdas também. Eu repito mais uma vez, glória a Deus que aquilo que a gente precisa abrir mão e perder, nem se compara com aquilo que nós vamos ganhar. Mas se não estivermos dispostos a abrir mão daquilo que nós temos, nós também não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. E tem muita gente, meu irmão, andando pelo caminho, trilhando o caminho de Esaú. É aquele que troca o que é passageiro pelo que é eterno. É aquele que troca aquilo que não tem importância nenhuma por algo tão precioso. Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura. Ele vende algo eterno, né? E eterno aqui não quer dizer que alcançaria não só ele, mas a descendência dele, nesse sentido eu estou falando, por algo passageiro, por um prato de lentilha, que ele acabou de comer, daqui 2, 3, 4 horas ele vai estar com fome de novo. E aquilo acabou, não tem mais. Ele abriu mão, meu irmão, você faz ideia do que era a herança que Abraão deixou? Não vamos nem falar de coisa espiritual, vamos falar de finanças. O que era a herança que Jacó deixou, que Abraão deixou, comparado, Isaac, né? Abraão, depois Isaac, deixou comparado com um prato de lentilha, gente. Você faz ideia? Então, nem num sentido espiritual e nem num sentido natural,
aquilo tem qualquer sabedoria naquilo. Mas ele fez essa troca. Às vezes a gente olha isso na Bíblia e diz, mas que cara estúpido, olha a troca que ele fez. Mas, meu irmão, muitos de nós estamos fazendo trocas bem parecidas com essa. Trocando o que é eterno por aquilo que é momentâneo. Trocando aquilo que tem um valor inestimável por algo que não tem valor nenhum. E nós precisamos rever, sabe, a forma que a gente tem vivido a palavra, se está de acordo com a Bíblia. Eu encerro dizendo o seguinte, meu irmão, se a sua filosofia de vida está acima do Evangelho, eu vou usar as palavras que Jesus falou, você não é digno do Evangelho. Eu estou falando para você, mas serve para mim, obviamente. Se o nosso estilo de vida, se o Evangelho não superar isso, não for mais importante do que isso para nós, meu irmão, a gente não está vivendo o Evangelho. Está vivendo qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Não o que Jesus pregou. Amém? Meu irmão, se certas ideologias que nós temos estão acima do Evangelho, meu irmão, a gente está vivendo qualquer outra coisa, menos o Evangelho. O Evangelho precisa estar acima e muito acima de todas essas coisas. Tem uma canção antiga do Arautos do Rei que diz assim, né, a canção: se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. E assim a música continua. E esse trecho, desde que eu era criança, eu escutava esse trecho e sempre me chamou muito a atenção esse trecho da música. Meu irmão, se ele não for o primeiro, o que ele é? Como diz a canção, ele não é mais nada. Ele não passa de uma ilusão. E tem muita gente vivendo uma verdadeira ilusão. Acha que está vivendo o Evangelho e não está. Porque ele não é o primeiro. Tem muita coisa lá e Jesus não é o primeiro. Se ele não for o primeiro, ele não é mais nada. Ele precisa ser o primeiro. Quando ele é o primeiro, então, a canção continua dizendo, você vai viver, você vai sorrir, esqueci agora, a outra parte da canção, mas diz, você vai viver. Quando é que a gente vive de verdade, né, como acabamos de ler aqui? É quando Jesus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Amém? E que possamos viver isso. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.